O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que eu tenho a vos dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro dela e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus e, abraçando seus pés, então Jesus disse a elas: não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a mais importante das celebrações dos cristãos. O mistério da Páscoa não termina na cruz. Se nós não tivéssemos a experiência do Senhor ressuscitado, não seríamos capazes de compreender todo o mistério da vontade de Deus para nós. O mistério do Cristo não termina na cruz. A experiência da nossa vida não está fadada ao simples sofrimento. O Senhor, pelo contrário,
não nos deixou entregue à morte, fazendo ressuscitar, como o primeiro de todos os homens reconciliados com Deus, seu Filho Jesus Cristo. Pela morte de Cristo, todos nós fomos curados, mas é a experiência da ressurreição que deve encher de alegria o nosso coração, porque nós sabemos que a nossa experiência agora não está fadada ao fracasso. A morte não é um fim, a morte não é um fim, a morte é a porta da experiência da comunhão plena com Deus. A morte é o modo pelo qual nós hoje encontramos com o nosso Criador para a vida definitiva. A morte é derrotada pelo Cristo, e todos aqueles que estão no Cristo não perdem a sua vida em vão. Antes, encontram no próprio Cristo a plenitude e o sentido que dá esperança para a nossa vida. Hoje, ao celebrar a ressurreição do Senhor, nós celebramos essa vida nova que Deus nos oferece a partir do sacrifício da cruz. É importante entendermos que essa experiência dessa vida nova também não está só naquela perspectiva da vida futura. Ela pode ser vivida hoje por nós, agora, porque todo o batizado participa desse mistério que nós estamos celebrando, que é o mistério da Páscoa. O batismo significa mergulho. No tempo de Cristo, mergulhar, a água não tinha o sentido da vida, a água tinha o sentido da morte. Entrar na água era entrar na morte. Não sei se vocês se lembram, na mitologia, o deus mais irado, irmão de Zeus, era Poseidon no mar. Se fazia o culto a Poseidon para que Poseidon os deixasse passar pelas águas, porque as águas significavam o caos, o elemento que não podia ser contido e que não podia ser dominado. Entrar na água era entrar na morte. O batismo, quando os cristãos começaram a entender o que ele significava, entraram dentro dessa perspectiva também. Mergulhar nas águas do batismo, e a palavra batismo significa mergulho, mergulhar nas águas do batismo significava morrer para toda a vida anterior. Sair das águas depois dessa experiência de morte significava entrar numa vida nova, que não era mais aquela vida passada, porque passava a ser a vida com Cristo. É muito bonito o significado dessa experiência. Se batizar significa morrer para o pecado, morrer para a vida anterior, morrer para tudo aquilo que nos afasta de Deus, para iniciar uma experiência de vida com Ele. Deus nos amou tanto que colocou o seu Filho único na cruz para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados por Ele. Nos amou tanto que mostrou a vida nova a partir do seu Filho Jesus. Todos nós somos convidados a viver desde já essa vida nova em Cristo. Mas nós precisamos entender o que é essa vida nova em Cristo. E acho que hoje esse talvez seja o mais importante da festa que nós celebramos. Não somos mais filhos das trevas. O pecado não deveria mais dominar a nossa vida. Não deveríamos parar nos nossos sofrimentos e nas nossas dificuldades. Deveríamos olhar para a experiência do Criador, que decidiu, por seu Filho Jesus Cristo, que a nossa vida não se encerraria nesse tempo, nessa experiência, sem que o amor dele nos alcançasse. Precisamos viver a nossa vida dentro daquela que é a esperança cristã, que nos convida todos os dias, de forma renovada, a viver essa vida que é a vida em Cristo. O grande dom da ressurreição do Senhor é comunicar a vida dele para cada um de nós. Quando Jesus, no dia da ressurreição, sopra sobre os discípulos e diz para eles: recebei o Espírito Santo, Jesus comunica a cada um de nós
a vida eterna que é dele através do Espírito de Deus. Deus quis habitar em nós. Deus quis fazer da experiência do nosso corpo uma experiência de templo, onde Ele quer de alguma maneira ser reconhecido e amado. Deus nos deu a possibilidade de uma intimidade profunda com Ele. Dizia Santo Agostinho que Deus é mais íntimo do que o nosso próprio íntimo. Está em nós, fala ao nosso coração, revela as coisas ao nosso entendimento, vive dentro daquilo que é a experiência da nossa vida. Sempre que um cristão reza, sempre que o cristão pratica o bem, sempre que um cristão realiza a obra de Deus, sempre que um cristão permanece na vontade do Senhor, aí está o Senhor, como presença suave e serena, fazendo crescer em nós essa vida da graça, essa experiência do reino, que nós não precisamos esperar a morte para viver, podemos experimentar desde já, na medida em que nos aproximamos daquilo que Deus é. O grande convite que esse tríduo pascal nos faz é exatamente aquele de nos reconhecermos em Jesus Cristo. Ele, servo obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Ele, que é o grande sinal do amor de Deus por nós. Ele, que obedeceu em tudo à vontade do Pai e que depois foi reconhecido na glória exatamente porque realizou aquela que era a mais importante de todas as obras. Ele que mostrou a caridade, Ele que mostrou o que é a experiência da fé, Ele que suscitou no nosso coração a esperança, está vivo, está no meio de nós, e todas as vezes que nós nos reunimos, a sua presença se faz sentir. Como é importante que nós entendamos que a experiência do cristão não consiste em seguir simplesmente uma doutrina, ou um conjunto de doutrinas, ou uma questão de simplesmente de cumprir mandamentos. O cristão que é cristão tem em si a experiência do ressuscitado, que mexe, que move o nosso coração, que toca o nosso entendimento, que nos chama todos os dias à plenitude, seja na nossa consciência, seja na palavra de Deus, seja no companheirismo de um irmão que divide conosco a mesma fé. Somos chamados a nos tornarmos pequenos cristos para que o mundo creia. Hoje, celebrar a ressurreição do Senhor é ao mesmo tempo celebrar a nossa vida cristã. Celebrar a ressurreição do Senhor é celebrar a possibilidade de viver em comunhão com Ele. Celebrar a ressurreição do Senhor é saber que o pecado não vence na nossa vida, que Deus vence na nossa vida. Que triste se nós achamos que o pecado é uma realidade definitiva na nossa vida, porque Deus pagou um alto preço pela nossa vida. A cruz de Cristo foi para que o pecado não dominasse mais a nossa experiência, a nossa vida. Nós que somos batizados, somos chamados a viver a experiência da graça, a experiência do amor, a experiência da felicidade que Deus preparou para cada um de nós. Vivemos isso na esperança do definitivo, que se dá no céu. Mas vivemos numa esperança que não é passiva, não é simplesmente sentar e esperar. Vivemos aquela esperança ativa, em que mudando o mundo, segundo o amor de Jesus Cristo, encontramos a nossa própria realização pessoal. Como é bom celebrar a Páscoa. A Páscoa significa passagem, né? Quando os hebreus passaram o Mar Vermelho, saíram da escravidão para uma vida nova segundo a vontade de Deus, já prefiguravam aquela que seria a nossa Páscoa, que também é passagem. Nós passamos pela morte do Cristo para também vivermos com Ele a vida em plenitude. Então, meu irmão, se alegre hoje, minha irmã, festeje, porque este é o dia que o Senhor fez para nós, o dia da nossa alegria, o dia da nossa libertação, o dia da graça por excelência, o dia que o Senhor nos anuncia: eu estou convosco até o fim dos tempos.
Quem guarda no coração a alegria da experiência da Páscoa não perde nunca, né, o sentido da sua própria existência. Que o Senhor nos confirme na nossa fé e que a nossa fé seja vivida na alegria que é própria do cristão. O cristão tem a paz no coração porque sabe que nada pode, de fato, separá-lo do amor de Deus, porque o amor vence a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.